alegria. Eu acho que é a quarta vez que eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, aqui na igreja, a primeira igreja batista em Brisamar, e eu sou grato por essa oportunidade. Sem perder de tempo, irmãos, nós vamos usar duas palavras aqui. Nós vamos primeiramente abrir nossas Bíblias, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. O tema da mensagem de hoje é integridade, um estilo de vida. Repete aí, integridade, um estilo de vida. Tá bom, abramos nossas Bíblias em Marcos 1, no versículo 6. Depois nós lançaremos mão também do texto que está em Romanos, no capítulo 12. Marcos 1, versículo 6, diz assim: E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Repete aí, gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto e mel silvestre. Era disso que João se alimentava. No texto em Romanos, no capítulo 12, um texto muito conhecido. Eu tenho ouvido falar muitas vezes sobre esse texto, aonde Paulo diz que nós devemos ter uma consagração a Deus, uma humildade, fidelidade no uso dos nossos dons. Nos primeiros versículos, a palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Eu quero abrir um parênteses aqui, para que a gente possa interpretar essa palavra. Eu, por muitas vezes, já ouvi muitas pessoas pregando nesse texto, dizendo: mas transformai-vos, como se nós tivéssemos poder de transformar alguma coisa. Nós não temos poder nem capacidade, já que a própria Bíblia diz que a nossa capacidade vem do Senhor. Mas ele diz: transformai-vos. Ou seja, se você quiser uma comunidade melhor, se você quiser uma escola melhor, se você quiser um país melhor, se você quiser um mundo melhor, primeiramente essa transformação tem que ser em você. Mas transformai-vos, ou seja, nós devemos nos transformar. Se você quiser um casamento, um esposo, uma esposa, uma filha, um filho, melhor, comece por você, primeiramente por você. Então ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformai-vos a vós mesmos, e vocês vão experimentar qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis aceitar, irmãos. Vamos meditar no tema integridade e estilo de vida. Irmãos, certa vez, o sábio pensador Diógenes saiu pelas ruas durante um dia ensolarado com uma lanterna acesa. Alguém o abordou e lhe perguntou: o que você procura com uma lanterna acesa durante um dia tão ensolarado? E ele respondeu: estou à procura de um homem honesto e de uma pessoa íntegra. Irmãos, quando nós pensamos em integridade, na definição de integridade, nós olhamos para John MacArthur Jr., no Poder da Integridade, da Editora Cultural Cristão de São Paulo, de 2001, que ele dá uma definição muito boa do que seja integridade. Ou seja, a integridade significa por inteiro, não a parte, não a metade, mas íntegro. O jovem, hoje é um culto jovem. Se o jovem quiser realmente tirar forças ou receber forças somente na palavra, e a palavra de Deus não pode ser repartida, a palavra de Deus não pode ser diluída, a palavra de Deus ela tem que ser íntegra, integral, na sua integridade. Nós, homens, mulheres, só teremos forças se formos íntegros na palavra de Deus. E John MacArthur Jr. diz que integridade é a aderência firme a um severo código moral e ético, o estado de estar desimpedido, desembaraçado, ou a qualidade ou a condição de ser inteiro ou indivisível. Inteireza vem da palavra integer, que significa total ou indiviso, completo. O termo integridade significa essencialmente ser verdadeiro em relação aos propósitos e padrões divinos. Isso é integridade. A integridade vai além da sinceridade, irmãos. Integridade não é só sinceridade. Sinceridade é aquilo que nós somos. Mas integridade é convicção, é uma atitude transformadora, validadora, é
e depois vocês vão ter poder em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, de transformar todas as situações ao vosso redor. É isso que significa integridade. Profunda inquietação que produz transformações externas e internas e faz-nos desejar viver de acordo com a nossa fé, nossos valores, com a Bíblia que afirmamos ser a nossa regra de fé e prática. A grande diferença entre sinceridade e integridade é a obediência. Enquanto a primeira reconhece suas falhas e erros, a segunda se contorce incomodada por conserto e transformação, irmãos. A Bíblia fala de homens, de jovens, de pessoas que desistiram de coisas boas oferecidas pelo mundo e se mantiveram firmes, íntegros, no propósito de fazer a vontade de Deus por um troféu que seja imperecível, incorruptível. Quando nós lembramos de jovens que foram íntegros na sua vida, nós lembramos de Daniel, em Daniel 1:8, quando ele diz: olha, eu não quero me contaminar com os manchados do rei, ou seja, a integridade é quando você tem um firme propósito com Deus e você aí assume esse propósito com Deus e nada te faz desviar nem pela direita nem para a esquerda. Ele assentou no seu coração. Integridade é quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus incondicionalmente. E ele tomou essa decisão. Olhamos para José, que não cedeu aos desejos da carne. E ali em Gênesis 39, a partir do versículo 12, o texto vai dizendo que como José padeceu por ser íntegro. Foi preso, foi lançado na prisão. Irmãos, vale a pena ser íntegro no meio de uma sociedade que está corrompida. Nós só iremos transformar a sociedade. As pessoas só serão transformadas quando nós prestarmos atenção naquilo que Paulo está dizendo. Olha, não vos conformeis, sejais íntegros na palavra de Deus, e aí vocês vão ter o poder de se transformando a vós mesmos, transformar o mundo e aqueles que estão perto de você. É isso que ele está dizendo. Quando nós olhamos para esses homens, não tem como a gente não se lembrar. Uma dessas pessoas, um desses jovens que transformou o mundo em que vivia com a sua integridade, foi João Batista, irmãos. Nós temos o primeiro texto que João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Não tem como não lembrar de João Batista, porque em João Batista haviam três características de quem deseja fazer a vontade de Deus, de quem está ligado com Deus, de quem é íntegro com a palavra de Deus, que deve ser também o sentimento de todos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus, essa noite, possa estar comunicando ao teu coração que neste mundo existem muito mais coisas do que riquezas que perecem, do que riquezas perecíveis. Existe um reino que está preparado, separado para todos aqueles que se mantiverem íntegros à palavra de Deus e à vontade do Senhor. Que a gente realmente possa crer nisso. Que você possa sair desta noite, aqui neste santo lugar, crendo nisso. Que existem muito mais coisas da lei daquela que você pode ver, da lei daquela que tem sido visível, da lei daquelas que o mundo de repente tem te oferecido. De repente você está nessa posição, querendo enfraquecer. O diabo está lançando muitas oportunidades que não são de Deus. E você está querendo prender para a direita e para a esquerda. Lembre-se dessa palavra. João Batista era um homem íntegro, segundo os preceitos da sua época. Ele não se deixou corromper por nada. E é isso que Paulo está dizendo aos romanos. João Batista tinha três características de uma pessoa que quer obedecer a Deus: humildade, verdadeira justiça e dependência de Deus. Nós primeiramente vamos falar da humildade, que era o que diferenciava ele da multidão. Eu quero te dizer mais uma coisa, jovem: não seja mais um entre a multidão, seja um na multidão, e aonde você estiver, faça a diferença. A tua força está em fazer a diferença. A minha força, a força de todos os homens e mulheres que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está em fazer a diferença em qualquer lugar, seja onde nós estivermos. Haja o que houver, fazer a diferença. Quando diz que
Batista estava andando com pelos de camelo, é porque João Batista não seguia a tendência da época, não seguia a tendência da moda. Hoje em dia, muitos, milhares, centenas de milhares de jovens, de pessoas, estão sendo arrastados pela tendência do mundo. Mas João Batista não. Ele está dizendo que João Batista vivia lá no deserto, ele comia gafanhoto, comia silvestre e se vestia de pele de camelo, porque ele tinha humildade dentro de si. Humildade para quê? Para reconhecer que Deus é aquele que pode suprir todas as suas necessidades. Então não saia daqui mais ansioso nem ansiosa. Crede que no céu existe um Deus que pode fazer abrir uma porta, que pode fazer você passar numa prova, que pode restaurar o seu casamento, que pode restaurar as amizades, a tua vida, que pode restaurar e suprir as necessidades que você tem. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele não andava com a tendência da época. A tendência da época era farisaica, era a religiosidade. Os homens andavam com mitras, andavam com seus lombos cingidos com largos filactérios. Jesus estava falando sobre isso, falou sobre isso no capítulo 23 e 24. Nós vamos ver que Jesus fala sobre isso. Homens que andavam com linho, enquanto as pessoas estavam seguindo aqueles homens, seguindo a tendência do mundo, seguindo a tendência da moda. João Batista seguia um só, que era Deus. Aí está a sua força, em seguir a Deus e não deixar os caminhos do Senhor. Ele não seguia a tendência do mundo, como as drogas, a bebida, como outras coisas que só trarão crises existenciais, pois visa um prazer momentâneo, levando a crises de autodestruição, suicídio e tristeza profunda, irmãos. Quando nós pensamos em tristeza profunda, não tem como se lembrar de Mateus 19, 21 e 22. E disse-lhe Jesus: se queres tu ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Irmãos, todos nós conhecemos a história, ou quase todos nós conhecemos a história desse jovem. Um jovem rico, que no dado momento esteve com Jesus e teve a oportunidade de se tornar realmente agora um homem íntegro, porque Jesus vai dizendo: olha, tudo isso que você tem observado, muito bem, mas te falta uma coisa: integridade é por inteiro, integridade é integral, não tem como ir a Deus, não tem como servir a Mamon, não tem como. Jesus deixa isso claro. Mas aquele homem, por não ter integridade no seu coração, então saiu tremendamente entristecido. Olha, vale a pena, jovem, você estar na casa de Deus. Vale a pena você ter vindo hoje aqui na casa de Deus, servir a Deus, cultuar a Deus. Vale realmente a pena. Porque muitos não vão ter essa oportunidade amanhã. Estão lá fora, seguindo a tendência do mundo. Ora na igreja, ora no mundo, ora na igreja, ora no mundo. Não são íntegros para com Deus. E Deus retira a oportunidade. Não que Deus retire a oportunidade, mas que as pessoas retiram de si mesmas as oportunidades que Deus tem dado a cada uma delas. Prazeres que vão trazer mais tarde profunda tristeza. Se nós pudéssemos agora perguntar a João Batista se valeu a pena ele realmente perder a cabeça por causa da sua integridade, ele diria: valeu, eu faria tudo de novo. Porque valeu se nós pudéssemos estar diante de João Batista, vivendo num mundo mau, onde ele estava vivendo naquela época. Ele perdeu a cabeça por ser um homem íntegro, mas se tivéssemos a oportunidade de perguntar a ele se valeu a pena, ele diria: valeu, eu faria tudo de novo, realmente vale a pena. Agora ele buscou forças em quem? Em quem nós buscamos a nossa força? Se não em Deus. O cinto de couro ao redor dos seus lombos fala da justiça, da verdadeira justiça. O profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 4 e 5, ele fala o seguinte: mas julgará com justiça os povos, repreenderá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos,
e a verdade o cinto dos seus rins. Quando nós olhamos para João Batista vestido com pele de camelo e com um cinto em sua cintura, nos seus ombros, nós entendemos que João Batista tinha um padrão de vida que era justo, mas justo diante de Deus. Nós não podemos mais fugir a essa justiça. Primeiramente, a justiça com nós mesmos. Primeiramente, a justiça que não nos é dado julgar, porque só existe um Deus, um juiz e um legislador. Como nós julgamos? Como nós julgamos a aparência? Como nós julgamos as pessoas? Como nós julgamos? Jesus certa vez disse: olha, embora possa fazer, eu não faço, a ninguém julgo, mas a obra de cada um julgará. Então significa que ele vivia um padrão moral de justiça. E a justiça de Deus é ser fiel a Ele. Nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações devem estar sempre no padrão de justiça de Deus. Quantas separações, irmãos, quantas inimizades têm sido feitas, têm sido criadas, porque as pessoas têm sido injustas umas com as outras. Os filhos têm sido injustos com os pais. Os maridos, as esposas, têm sido injustos muitas das vezes com seus cônjuges. Mas Deus não quer que vivamos assim. Deus quer que a gente traga para a nossa vida pessoal o padrão de justiça que a Ele pertence. João Batista, quando viu aquele homem que não estava, perdeu a sua cabeça por causa da justiça, que não estava íntegro diante do seu irmão, estava ali, aquele homem, Herodes, com Herodes, esposa do seu irmão, ele disse: olha, você está errado. Perdeu a cabeça, mas vale a pena, irmão, ser justo e viver no padrão de justiça segundo Deus. Deus não é injusto. E os filhos de Deus também não podem ser injustos. Quando nós olhamos para João Batista, ele está dando este exemplo. Um homem que viveu com integridade. Salomão afirmou sobre a importância da integridade. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Uma vida íntegra deve ser uma das marcas de qualidade mais visíveis em qualquer cristão que seja servo de Deus. Depois, justiça para com Deus, que é ter consciência de quem Ele é e faz. Ele julgará todo o pecado. Quem é Deus? Qual é o padrão que nós temos usado? Quem é Ele? Deus é bom? Deus é muito bom? Deus é bom demais? Mas seria justiça da nossa parte também pensar, para que a gente possa andar nesse padrão de integridade, que Deus também é fogo consumidor, e consome o pecado, e consome todo o pecado. Justiça para conosco e reconhecer quem nós somos, o que fazemos, reconhecer, pedirmos perdão, sermos perdoados por Deus, não julgando o próximo, mas julgando a nós mesmos, e um padrão de justiça para entender que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Justiça para com Deus. Cumprir a justiça de Deus é pensar somente o que é eternamente útil ao seu respeito. Tipo, Deus é bom, Deus tem um bom plano para mim, e Deus se preocupa comigo, e Deus vai salvar a minha vida, vai salvar a minha família. Esse é o Deus que nós devemos servir com integridade. E por último, em terceiro lugar, quando diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, porque ele era totalmente dependente da graça de Deus. Ele não se importava com o que haveria de comer amanhã, com o que haveria de vestir amanhã. Havia um padrão de justiça, de integridade em João Batista, que lhe dava força. Aonde o jovem tira sua força? Da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus e a força que nos é concedida por ela não pode surtir efeito se nós não formos íntegros em cumpri-la na sua totalidade. Não podemos dividi-la, não podemos diluí-la a nosso bel prazer
deve ser praticada com inteireza. Ele tinha dependência. Quando diz que ele não se importava com o que havia de comer, comia gafanhoto, mel silvestre, devemos falar o que Paulo falou ao jovem Timóteo, que foi citado esta noite. Em 2 Timóteo 1,12, a palavra do Senhor vai dizendo: eu sei muito bem quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Você tem crido no Senhor, você sabe muito bem, você realmente crê que Deus existe. Você vem ao culto, você vem adorar a Deus como se fosse uma coisa corriqueira, como se fosse uma coisa passageira. Você vem com integridade, de todo o corpo, alma e espírito, buscar a Deus, crendo que nos céus existe um Deus que é poderoso para guardar o teu depósito. É esse Deus que nós devemos servir com integridade, não pelo meio, não pela metade, não em parte, não com o pé, deixando o outro pé do lado de fora, mas com integridade. Deus requer de nós integridade. Deus requer dos jovens da nossa geração integridade em servir a Deus e a sua palavra. É isso que Deus requer de nós. Dependência. Ele sabia muito bem. Dependência é crer incondicionalmente em Deus. Isso é sem restrições. Integridade vai além da sinceridade, irmãos. Sinceridade é reconhecer o que nós somos. Uma explicação de Ronaldo Lidório vai dizendo que integridade é mais do que uma convicção, uma atitude transformadora, uma atitude validadora. Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas primeiramente valida a você mesmo. Seja íntegro. Transforme-se primeiro, para que você tenha essa força, esse poder para transformar tudo que está ao seu redor. E não vos conformeis com este mundo. É uma ação validadora. Estamos vivendo uma crise de integridade. Só não vê quem não quer. Muitos cristãos estão tão envolvidos com o estilo de vida do mundo que não sabem mais como não se envolver. Estão tão ligados ao estilo de vida, às tendências, à moda, à roupa, ao cabelo, ao brinco, às tatuagens. Muitos jovens já estão ligados, apegados à tendência do mundo, que não sabem mais como não se envolver, porque estão demasiadamente ligados. Nós temos que nos desligar. O texto vai dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Nós temos que nos desligar. Se você realmente quiser ser um cidadão, se realmente você quiser ser uma cidadã, se realmente você quiser ser um jovem do céu, tem que se desligar da tendência do mundo. Até a teologia foi alterada para alimentar tais apetites. E por isso muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque mudaram até a teologia, enquanto Pedro diz que não podemos interpretar a Bíblia com o nosso bel prazer. Muitos estão interpretando, modificando a teologia para encher as igrejas, mas encher a igreja de pessoas que estão realmente vazias, pessoas que não são íntegras, pessoas que por qualquer motivo desmoronam, pessoas que por qualquer motivo abandonam, pessoas que realmente não têm sido íntegras. Para quê? Para alimentar o seu apetite. Irmãos que poderiam testemunhar acerca da fé em Cristo, mas que permitiram que as facilidades do mundo destruíssem a sua reputação. Há uma carência em nosso meio de pessoas como Ananias, que está ali em Neemias 7:1, quando, por ocasião de construir novamente Jerusalém, depois da destruição, Hanani, irmão de Neemias, chega: olha, existe um homem fiel e íntegro que pode nos ajudar nessa obra. Há uma carência em nosso meio de pessoas como Hananias,
se Jesus saísse pelas ruas à procura de uma pessoa íntegra e temente a Deus, mas o que a maioria dos homens realmente ele acharia você? Realmente ele acharia eu? Será que estamos vivendo a integridade da palavra de Deus? Será que estamos vivendo como João Batista? Será que estamos vivendo como o capítulo 12 de Romanos, onde Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, sejam vós íntegros, sejam vós apegados à palavra de Deus, para que todo mundo seja transformado por vosso exemplo. Esta é a nossa força, irmãos. Essa é a tua força. Não existe força, jovem, fora da palavra de Deus. Não existe força fora da presença do Espírito Santo de Deus. E junto com esta força anda lado a lado a integridade em obedecê-la, em fazer-se cumprir a palavra de Deus ao nosso redor, em termos a capacidade e o poder do Espírito Santo de transformar o mundo em que nós vivemos. Vamos nos colocar de pé neste momento.